A vitória do Flamengo de 4-0 sobre o Bolívar deu tranquilidade ao técnico Tite e ao elenco, e uma possibilidade, evidentemente, muito maior de classificação depois de uma semana tensa, após 8 dias antes o Flamengo perder para o Palestino no Chile, numa das mais deploráveis atuações da equipe nessa temporada 2024. Agora, com o placar conseguido diante do Bolívar e tendo pela frente no dia 28 Milionários, time de Bogotá, time colombiano já eliminado até da Sul-Americana, nem a terceira colocação a equipe colombiana vai alcançar nessa fase de grupos. Evidentemente, a classificação fica muito encaminhada, mas levanta a discussão. Para que tanta pressão, para que tanta preocupação, para que tanto sofrimento para o torcedor num grupo onde o Flamengo poderia e deveria ter se classificado com muita folga até? Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio do Backup Garantido. Segurança digital é fundamental em qualquer negócio ou empreendimento. Quem trabalha online, como nós, jornalistas, quase sempre está em trânsito, usando a internet em diferentes lugares e as ameaças sempre podem estar muito próximas. É preciso um bom antivírus, tá? E também um bom backup robusto, profissional. Por isso, a Backup Garantido oferece backup em nuvem, antivírus, servidores de arquivo em nuvem e proteção avançada contra desastre. A nova patrocinadora do canal informa que se a sua empresa está precisando de um fornecedor de segurança digital ou tem interesse em revender, você deve entrar em contato com a Backup Garantido, que tem mais de 19 anos de experiência na área. Acesse o link na descrição do vídeo e converse com os amigos da Backup Garantido para você poder ficar bem protegido e não correr riscos que estão sempre por aí, ameaçando qualquer um que esteja na internet. E quem é que não está na internet? Evidentemente, todo mundo está na internet. Gente, o que aconteceu nessa fase de grupos do Flamengo faz com que a gente lembre temporadas anteriores. Vamos voltar à temporada do ano passado. O Flamengo não conseguiu ser o primeiro colocado da chave. O Racing foi o primeiro. Teve uma oportunidade de derrotar o time argentino em Buenos Aires, em Avellaneda. Ficou com um homem a mais, acabou sofrendo um empate, quase tomou a virada, né? Quase tomou a virada. Aí vence no Rio um jogo fundamental para a classificação, se classifica, mas fica em segundo. E acabou sendo eliminado pelo Olímpia. No ano anterior, com o discutido, criticado Paulo Souza, o Flamengo venceu quase todos os jogos na fase de grupos. Só não venceu uma partida contra o Talheres, que lidera nesse ano o grupo do São Paulo, e é uma boa equipe, já era uma boa equipe naquela temporada, num jogo em que houve um gol impedimento do time argentino. O jogo foi em Córdoba. E não havia VAR em 2022 na fase de grupos da Copa Libertadores da América, então o gol impedido valeu. Tivesse o VAR, provavelmente esse gol seria anulado e a chance de vitória do Flamengo seria real e seria muito maior. Então, com o Paulo Souza, apesar de todos os problemas, muito controverso, muito discutido, o Flamengo venceu quase todas as partidas e ficou invicto depois quando o Dorival venceu os jogos do mata-mata e foi campeão de maneira invicta. A campanha do ano passado e a queda vertiginosa, ainda maior a queda desse ano, mostra que o dinheiro, as contratações, isso não basta, porque o Flamengo ele não consegue se mobilizar como deveria nessa competição. Esse é o grande problema. E aí, quando chega na situação que a faca está no pescoço, aí o time se mobiliza e vence o Bolívar como venceu, jogando bem, pressionando o adversário, buscando o gol o tempo todo, abrindo o placar logo no comecinho da partida, não esmoreceu, continuou martelando, mas ainda assim problemas sérios aconteceram. O Arrascaeta perdeu um gol cara a cara, chutou em cima do goleiro Lampe, tinha todo o gol à sua disposição. O Pedro ficou numa condição super favorável e tentou uma cavadinha. O jogo estava 2-0 naquele momento, era para liquidar. Logo depois ele deu um passe e o Cebolinha marcou mais um gol, mas já poderia ter liquidado naquele momento. Então, são algumas situações, a bola na trave do Patito, quando o jogo estava 1-0, uma bola que um, o Sávio tocou ali quase entre as pernas do Fabrício Bruno, colocou o Patito Rodrigues na cara do gol, ele chuta. O Rossi tocou naquela bola ainda, foi uma defesa do goleiro argentino, e a bola vai na trave e volta para o camisa 1 do Flamengo. Então, o Flamengo correu alguns riscos defensivos no começo do jogo, especialmente naquele momento ali de pressão do Bolívar quando a placar era de 1-0, e desperdiçou chances que não pode perder. O Arrascaeta e o Pedro tinham que ter feito os gols.
Como foram muitas oportunidades e muitos gols aconteceram, isso fica meio que diluído, mas não vai ser assim todo jogo. Então, a mobilização, a concentração, ela tem que ser maior, ela tem que ser intensa o tempo todo. É absurdo que um elenco mais caro da América do Sul não consiga ter a concentração necessária. E isso acontece com diferentes treinadores. No ano passado foi com o Vitor Pereira, foi com o Sampaoli. É um negócio que, evidentemente, como eu tenho dito, mostra que o problema não está no técnico. O técnico pode errar, acertar e tal. Todos eles cometeram alguns erros, evidentemente. Essa coisa foi mal, o time não conseguiu avançar. Esses técnicos também erraram, não só os jogadores. Mas quem está sempre é a diretoria, e é uma relação muito paternalista que há no Flamengo. De pouca cobrança profissional, ou nenhuma, não sei se as pessoas conversam com os jogadores, se elas questionam duramente, sabe, se é dito para eles da importância para o clube de resultados e de uma concentração, de uma dedicação, de uma entrega integral. Então não precisa o Flamengo ficar todo desesperado, correndo o risco de ser eliminado no grupo com Bolívar, Milionários e Palestino, um grupo fácil, convenhamos, um grupo fácil. O Flamengo fez apenas um ponto fora de casa, de 9 disputados. Perder para o Palestino como perdeu, empatar com o Milionários com um homem a mais, tomar o gol de empate, não vencer a partida, o jogo nas mãos. E mesmo contra o Bolívar, o segundo gol foi um absurdo, porque o time do Flamengo foi todo ao ataque e deu campo para o Bolívar contra-atacar e os jogadores locais, atuando na altitude, muito mais velocidade, chegaram facilmente no gol do Flamengo e definiram o jogo 2-1 naquele lance. Então, assim, os cuidados necessários ali não foram tomados. Não é para fazer aquilo, é para jogar fechado, esperando o adversário, não ceder espaço, correr menos, não pode. Os caras sabem disso. O que aconteceu naquele momento? Não parece ter sido uma instrução técnica, e sim um momento de uma ação intuitiva coletiva. Surgiu uma chance, vão para o ataque, se mandaram para o ataque, deixaram muito campo e não conseguem voltar na mesma velocidade. Recomposição defensiva na altitude não vai ser mesmo, no mesmo ritmo da maneira que os jogadores locais vão atacar a sua defesa. Então, assim, o Flamengo errou demais nessa Libertadores. Isso precisa mudar. A classificação deverá acontecer na segunda posição. Isso significa que pode, evidentemente, ter aí um adversário muito difícil pela frente, um pouco antes do tempo, digamos assim. Mas no ano passado, muita gente ficou pilhado lá. Thiago Asmar, lá na Jovem Pan, né, apresentador do Bate-Pronto, que é o programa que eu faço na hora do almoço, comemorou a classificação do Flamengo, aliás, o sorteio do Olímpia como adversário do Flamengo. Isso virou até motivo de ferramenta de motivação para os jogadores do time paraguaio antes da partida em que o Olímpia fez 3-1 no Flamengo com 3 gols de cabeça. Porque o Olímpia, de fato, naquele momento, de todos os líderes de chave, era o menos ameaçador, né? Digamos assim. E mesmo assim venceu o Flamengo. Quer dizer, o Flamengo pegou o melhor adversário possível naquele contexto e foi eliminado. E foi eliminado. Então, está na hora de mudar isso aí. Está na hora de mudar. Mesmo na vitória de 4-0, a forma displicente com a qual o Pedro finalizou aquela bola, a forma burocrática com a qual o Arrascaeta chutou na direção do goleiro Lampe, quando poderia ter batido no canto, no alto, tirado do goleiro. Ele sabe disso. Na hora até ele meio que ficou numa reação ali, claramente de frustração por ter perdido uma chance tão clara. Estou falando de chances claras, cara a cara com o goleiro, de frente para o gol. Posição adequada. Esses gols não se perdem, gente. Não pode perder. E o Tite tem que pegar no pé dos jogadores, tem que questionar isso, porque não é sempre que vai ter todas essas oportunidades. A vitória foi importante, necessária, mas a gente não pode esquecer o contexto. Esse jogo era para ser um jogo de confirmação de liderança de chave a essa altura. Isso se o Flamengo tivesse feito a sua parte, vencendo o Palestino fora de casa, vencendo fora de casa a equipe do Milionários, né? E pelo menos empatando com o Bolívar, vai. Não dá para empatar na altitude? Dá para empatar pelo menos na altitude. Tivesse uma estratégia mais adequada, um comportamento é, mais compatível com o ambiente, com aquela situação, poderia sim ter conseguido pelo menos um ponto. E mesmo que com a derrota por 2-1, poderia ser líder do grupo, vencendo os seus jogos em casa, e se tivesse vencido, e era para ter vencido, tanto o Milionários em Bogotá jogando com homem a mais, como o Palestino, quando o Flamengo teve muito mais volume, muito mais oportunidades. O Palestino nem no seu campo jogou, foi jogar em Coquimbo, a centenas de quilômetros, com pouca torcida. A torcida do Flamengo parecia até maior do que a do time chileno na transmissão.
Então, não se perde um jogo desse. Não é aceitável, não é tolerável. Futebol tem isso, sim. Se é um jogo isolado, um fato isolado, até é compreensível, mas não estamos falando de algo isolado. Estamos falando de atuações ruins, fracas, fora de casa, pontos perdidos, derrotas acumuladas e entra no combo do que aconteceu ano passado. Porque você pega Libertadores, eliminação para o Olímpia e Libertadores. Quando volta, é Milionários, empata com um homem a mais, Palestino perde perde na altitude de La Paz para o Bolívar, realmente, para a próxima fase em diante, o Flamengo conseguindo a sua classificação, confirmando, como deverá confirmar, tudo indica, né? Dia 28 contra o Milionários no Rio de Janeiro, tem que mudar essa postura. Não dá mais para o Flamengo ser um time tão caro e que fica correndo riscos desnecessários dentro da competição mais importante da América do Sul. Esse vídeo tem um patrocínio do Backup Garantido. Entre em contato com o Backup Garantido pelo link na descrição do vídeo. Você não precisa ficar passando sufoco. Você pode ficar muito mais tranquilo, muito mais protegido, tá? Quando você, a sua empresa, na internet, tá? Com um antivírus adequado, com backup em nuvem, com servidores de arquivo em nuvem, proteção avançada contra desastre, todos os serviços oferecidos pelo Backup Garantido, que apoia o nosso trabalho e está conosco aqui no youtube.com.br Mauro César. Vamos lá, vamos então aos nossos recados aqui sobre lives, né? Teremos live, né, com a paralisação do Campeonato Brasileiro, não tem jogo no fim de semana, mas tem Copa do Brasil, quarta-feira, Amazonas e Flamengo em Manaus. Depois do jogo, tem live, invadindo no dia 23, 22, à noite, final da noite, lá pelas 11h30 da noite, por aí. Conto com a audiência de vocês, então, nessa live, que vai acontecer depois de Amazonas e Flamengo na quarta-feira. E vai ter live, atenção, no dia 31 de maio, direto de Londres, tá? Véspera da final da Liga dos Campeões entre Borussia Dortmund e Real Madrid. E vai ter live no dia 1º, também direto de Londres, depois da partida. Tudo com apoio de Mendorato, que está com a gente também na nossa cobertura especial de Liga dos Campeões, tá? Eu conto, claro, também com a audiência de todos vocês nas nossas lives de Liga dos Campeões, na véspera do jogo e após a partida final entre o Dortmund e o Real Madrid, o jogo em Wembley. E quero convidar você também a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Isso mesmo, participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Integrando o Clube de Vantagens da S1 Live, você pode ganhar uma camisa oficial. Toda segunda-feira, o sorteio de uma camisa oficial. Você escolhe qual camisa, de qual time, de qual seleção, no programa Na Área, que acontece às segundas e quintas, às 11 da manhã, vai até meio-dia e meia, mais ou menos. No final da edição das segundas-feiras, sempre tem um sorteio da camisa oficial para um integrante do Clube de Vantagens da S1 Live. Eu sempre participo do programa junto com a Alan Bimad. As segundas também tem André Rocha e as quintas tem Léo Andrade do Na Área. Faça inscrição no canal S1 Live no YouTube e acompanhe também o nosso trabalho por lá. Destacando, como sempre faço aqui, os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, que tem o melhor das nossas lives. Aliás, uma live especial fizemos em homenagem a Washington Apolinho Rodrigues, depois do jogo dessa quarta-feira, né, com a vitória do Flamengo. Apolinho faleceu durante o jogo no Rio de Janeiro e fizemos a ele uma homenagem durante essa live. O link também está aqui na descrição do vídeo para você acompanhar a live se você não pôde ver ao vivo, né? Pode acompanhar a hora que você quiser o conteúdo dessa live. Lembramos de muitas passagens importantes do Apolinho e tudo mais. E também o nosso clube de membros, você pode participar do clube de membros, ter acesso mais rápido aos vídeos e tudo mais. Também o meu blog no All Esporte, todo dia um texto sobre futebol, o nosso curso online de jornalismo esportivo disponível para todos os interessados, e também o Use 360, que é o nosso parceiro que faz as canecas, as camisetas do canal, da Live Soft Open, de vários temas. Você pode usar o cupom Mauro para fazer uma compra e conseguir um desconto, e também ficar atento a essa promoção que está na tela, que permite que você faça uma compra e não pague frete. É isso, valeu, saudações.